Vamos. Pois fala. Não é todo dia que vê o Zé Ibrahim, né, pessoal? Vamos lá. Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, audiência pública, Um Lugar na Memória. 5 de abril de 2013, Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 29ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, em parceria com o projeto Memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, no dia 5 de abril de 2013, às 13h30, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela, sobre o tema Um Lugar na História. Hoje, aqui na abertura dos trabalhos, embora não vai poder acompanhar todo o desenrolar, nós temos a presença da companheira da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso, advogada de presos políticos, uma companheira comprometida com a questão da verdade. Vamos lá. Composição da mesa. Chico Bezerra, Centro de Memória do ABC. Valdemar Rossi, Pastoral Operária. Isabel, ACO. Amaro, Joque. Neto. Projeto de Memória. Ibrahim, Osasco. Tigrão, Osasco. Me ajuda aqui. Lourdes Lance, AMA ABC. E o Trevisan que não chegou ainda da FNT. E o Trevisan vai chegar da FNT. Bom, então eu passo a palavra para o companheiro Neto e aí começamos essa audiência. Doutora, a senhora gostaria de fazer uma saudação? Acho que era melhor no começo, Rosa, porque senão depois fica meio... Ou deixamos aqui a microfone. mesa aqui, aí você faz. Não, fala no microfone. Para gravar. Mas tem um microfone solto aí, não tem? Fala com as meninas, isso de presença, assim, na mesa é essa? Companheiros, eu não vim aqui para participar exatamente dessa reunião hoje. Eu queria poder ter vindo desde ontem, mas aconteceu que minha filha, tivemos uma notícia muito boa na família, que foi o nascimento de uma neta, né, que eu estou ainda com a cabeça. Vim aqui para uma reunião curta antes dessa audiência, mas estou com a minha cabeça, o meu coração lá na maternidade, até sair também para fazer umas compras de coisas que estão faltando. Mas quero desejar a vocês uma audiência muito rica, muito produtiva, num trabalho em que eu quero estar engajada, que vai ter desdobramentos, não dessa audiência especificamente, mas nós estamos constituindo, no âmbito da Comissão Nacional da Verdade, um grupo de trabalho sobre trabalhadores e a repressão que sofreram durante a ditadura. Para mim, vai ser utilíssimo ficar aqui um pouco, por uma hora, talvez, eu creio que possa ficar, para ouvir vocês também a respeito dos fatos que vão ser discutidos hoje. Quero que vocês se sintam, recebam cada um abraço muito fraterno meu e também a afirmação de que vai ser uma alegria muito grande para mim, na Comissão da Verdade, poder estar coordenando uma comissão de trabalho de trabalhadores. Hoje nós já sabemos que os trabalhadores que não conseguiram, inclusive, a anistia que outras categorias conseguiram. Muitos outros grupos foram perseguidos, os próprios militantes de organizações de esquerda de todos os tipos, de um espectro muito largo, que foi desde o Partidão até organizações armadas de muitas naturezas diferentes, algumas no campo, outras na cidade, na guerrilha da cidade ou na guerrilha do campo, mas nenhuma como os trabalhadores, alguns engajados também depois nessas organizações, do ponto de vista do número, do ponto de vista da perseguição mais funda, aquela que tira as condições de sobrevivência e de existência, porque caçou, não só caçou, mas tirou as condições de trabalho, com intervenções no trabalho, com demissões e tudo isso, do que os trabalhadores desse país. Então, para mim, vai ser, eu vejo com muito entusiasmo poder dedicar um ano de minha vida ao lado de trabalhos com vocês, que eu tenho certeza
que vão dar um impulso a essa Comissão da Verdade, uma presença nacional a essa Comissão da Verdade, que ela não teve ainda. Eu tenho certeza que, no Brasil inteiro, quando começarmos a fazer reuniões em torno dessas questões, pensando nisso e pensando nas recomendações que nós devemos fazer também, porque não vamos estar somente rememorando, repensando e registrando todas essas perseguições do passado, mas vamos também pensar no presente e no futuro. A Comissão da Verdade tem a obrigação também de fazer um conjunto de recomendações. Eu sei que a presença dos trabalhadores, a presença de vocês, vai dar um ritmo completamente diferente a essa comissão, que precisa realmente existir com mais força, com mais presença e com mais trabalho no nosso país. Obrigado, doutor. Eu vou sair da mesa, o Rafael Martinelli vai ocupar meu lugar, aqui ao lado do Neto. Só queria dizer o seguinte, dia 9, às 11 horas da manhã, reinstala na Câmara Municipal a Comissão Municipal da Verdade, que tem o nome do Vladimir... Vem para cá, Vladimir, vem para cá. Não vou ficar enrolando aqui, não. A sessão tem que começar. Então, é muito importante, porque é mais uma comissão, né, que ela tinha sido interrompida no período das eleições, e ela reinstala segunda-feira. Um companheiro me pediu, deixou até o jornal aqui, e é muito importante, vou falar. Esse negócio desse secretário particular do governador, como é que é o nome do sujeito aqui? Carlos Salles. O cara atacou a Comissão da Verdade, fez a defesa dos militares. O Marcelo Rubens Paiva fez uma fala duríssima ontem. É uma coisa muito, muito, muito grave, que não é um momento de discutir, evidente, agora, mas que todos nós temos que ficar atentos, tá bom? Neto, passo o comando da reunião e o Rafael vem para a mesa. Bom dia. Rafaelito. Que o dia começou cedo hoje. Vamos lá. Ontem teve uma atividade aqui centrada mais nas centrais sindicais e também com a participação da ANAP. E hoje, né, nós temos aqui uma mescla, porque tem o Martinelli, que é do Fórum dos Presos Políticos, e a Lourdes Nancy, da AMA-ABC, Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC. Tá? Essas duas atividades, a atividade de ontem foi trabalhadores que enfrentaram a ditadura, qual o futuro dessa memória, sabendo que as centrais sindicais são a criação, essas novas centrais sindicais, teve a CGT, teve a COB no passado, mas essas novas centrais sindicais são a criação recente pós anos 80, não é isso? E, vamos dizer, é um tipo de memória, ou seja, é uma intenção política das centrais sindicais de recuperar a memória dos trabalhadores. Isso foi ontem, e hoje se complementa com esse debate que nós estamos chamando de um lugar na história, que são entidades que tiveram um papel muito protagonista, ou ainda tem algumas, não é? Mas também tem um problema com determinadas lutas, eu vou citar duas especificamente aqui, que é dos queixados de Perus, e que é Osasco 68, que talvez necessitem maior estudo, maior reconhecimento e maior direito à fala de quem participou dessas lutas. Está faltando aqui o companheiro da FNT, inicialmente Frente Nacional do Trabalho, depois Frente Nacional dos Trabalhadores, que tem um papel muito importante em Perus, fundamental, através do Albertino, do Mário Carvalho de Jesus, principalmente, como figuras referenciais, bom, dos seus presidentes, o dirigente João Breno, calma, vamos chegar lá. Mas Perus tem muito a ver
com uma parte do trabalho de Osasco, então o Tigrão Ibrahim, que depois pode falar sobre isso aqui, que são de Osasco, e que o Salvador Pires conseguiu, essa semana, pegar dengue. Ontem que teve o diagnóstico de dengue. Está dengoso. Imaginar o Salvador com aquela veemência dele dengoso deve ser uma coisa meio estranha, né? Mas tudo bem. Então, temos a ausência dele, e o João Trevisan está tentando chegar aqui, que foi o penúltimo presidente da FNT. O Zé Luiz não pode vir, porque está com o Martinelli atolado nos processos ferroviários. Não é isso? Não é isso? Bom, quem que está na mesa? Tá? Ele não levou minha lista, mas vamos lá. Valdemar Rossi, Pastoral Operária, entre outras coisas na vida. Isabel Pérez, da Ação Católica Operária. Amaro, da JOC. Foi da JOC, da Juventude Operária Católica. Zé Ibrahim, Osasco. Rafael Martinelli está aqui como fora dos presos políticos. Também ferroviário, mas hoje é fora dos presos políticos. Põe um FM aí. Tigrão, atual presidente da União dos Aposentados de Osasco. Tá? Chico, Chico Bezerra, do Semi-Hora Sindical do ABC. Inclusive, a semana passada, fizeram um grande lançamento lá no Sindicato de Metalúrgica Santo André. E a companheira Lourdes Nancy, da... Lourdes Nancy, está certo? Está certo. Tá. Descobri hoje que ela é a irmã de uma pessoa que eu militei na clandestinidade, não sabia. Bom, além de ser viúva de um grande camarada nosso, que é o Zé Nancy. 1968, também, a nossa luta do ABC, Santo André... Sim, isso eu vou falar. Tem o Chico está um pouco, Lourdes, você pode ajudar, cumprindo um pouco esse papel, como sendo, ou seja, o ABC não é só o ABC conhecido das lutas de 78 e 79 em seguida. Tá? O ABC, gente, elegeu na Constituinte de 46, 13 em Santo André, 13, vou repetir, 13 vereadores comunistas, 13. E elegeu um prefeito, Armando Mazo. Entre eles, uma mulher. E uma vereadora. Mulher do falecido Frade. Ah, sim, a companheira do Frade, exatamente. Carmen Sabieto. Não, acho que era 15 ou 16, uma coisa assim. Acho que era 15, não é? Não, foi o vermelho mesmo, não? Depois, Mauá, além do Olavo Hansen, tem a passagem do Betinho, tem uma história do Raimundo assassinado, quer dizer, tem uma história enorme. Eu não vou, você começa a citar, começa a faltar, né? Então, só para dizer que o ABC tem um ABC que tem que ser levantado no protagonismo, que é anterior ao pós-ditadura. É muito importante, né? Então, a ideia aqui seria o quê? Aí o Martinelli e o pessoal Amaro, que a gente não pôde conversar bem, porque tivemos uma conversa rápida com a doutora Rosa Cardoso e atrasamos aqui o início, que não é do nosso estilo, né, Adriano? Qual é a ideia aqui? A ideia é uma pergunta direta aos participantes da mesa, uma pergunta muito direta. O que vocês, enquanto movimento, querem com os trabalhos da Comissão da Verdade? É uma pergunta direta que vocês têm entre 5 e 10 minutos para responder. Com 5 eu aviso, com 7 eu aviso, com 10 eu falo, acabou seu tempo. Fala, 5, 7, 10. Tentando, porque se falarem todos, vão dar aqui umas 2 horas de fala. Tá? E aí a tendência é esvaziar após esse momento. Então, a pergunta é, o que vocês, que foram um pouco maltratados pela historiografia, muitos de vocês, lutas de vocês, querem da Comissão da Verdade? A gente fez uma ficha complementar, não é? Que tá na mão já do pessoal aqui da mesa, que a gente está chamando de enquete operária sobre a nossa memória histórica. Tá? Que a gente pergunta assim, em relação à Comissão da Verdade, que tipo de denúncia de violação dos direitos dos trabalhadores que vocês defendam que seja priorizada as investigações das Comissões da Verdade? Aponte fatos como repressão às greves, demissões políticas, invasão de sedes, tortura, assassinatos, etc. E pede para colocar alguns dados. Não precisa fazer isso hoje, viu, Chico?
Vocês vão ficar vão dar uma cópia, vão levar para depois ajudar a gente. A essa comissão, doutora Rosa, de trabalhadores, ver que é uma coisa mais ampla, né? Uma frase só do jornal Estado de São Paulo, citável nesse caso. O JJ Abdala, que era o dono da Perus, ele perdeu o Parque Anhanguera. O Parque Anhanguera é essa mata que acompanha Bandeirantes até quase Campinas. Tá? Essa mata era dele. Perdeu essa propriedade e outras porque nunca pagou nenhum imposto, nunca pagou fundo de garantia, nunca pagou INSS. Ele chegou a um ponto que o jornal Estado de São Paulo disse, mais uma do mau patrão. Então, vocês conseguem imaginar o que o Estado, ao protelar a decisão sobre centenas de trabalhadores, fez com esses trabalhadores? Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Insisto na questão da lista de Osasco. Se nós, até hoje, não termos a lista de todos os presos de Osasco, é um absurdo, só para comparar, sendo que lá no Memorial da Resistência tem um acrílico muito bonito com todos os presos em Ibiúna. Então, um esforço igual, pelo menos, tem que ser feito com Osasco. E, para encerrar, pós-constituinte, nós tivemos o Exército Brasileiro, em 88, conseguiu, na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, pós-anistia, acertar 3 trabalhadores, os 3 mortos com tiro na testa, ou seja, foram atiradores de elite que, de longa distância, faziam um campeonato e acertaram 3 operários. Então, é disso que nós estamos falando, do tratamento dado aos trabalhadores. Então, a pergunta direta é, o que vocês defendem para a Comissão da Verdade? Essa que é a ideia. Uma pergunta muito direta, ou seja, não é hoje a história da vida das entidades, que são muito respeitáveis, mas não temos tempo para fazer isso. Que vocês defendam. E aqui nessa ficha, nós estamos fazendo um pedido carinhoso a vocês, que é, vocês têm um arquivo, as coisas estão organizadas, esse arquivo pode ser consultado, vocês têm registro, quer dizer, tem uma ficha que nós achamos que os nossos arquivos, das nossas entidades, têm que estar disponíveis para uma olhada de todos os interessados e, particularmente, dos trabalhos que possam ser estendidos da Comissão da Verdade. Então, esse levantamento, por quê? Porque, em geral, essas entidades aqui não têm, diferentemente das centrais sindicais, que têm mais estrutura hoje. Tá? É uma pergunta incômoda, mas tem que ser respondida de alguma maneira. Tudo bem? Começamos por onde? Começamos pelo Chico Bezerra? Pode ser o ABC na frente? Tá bom, vai lá. Aviso com 5, com 7, com 10. Boa tarde, companheiros, camaradas. Não é de hoje que não só eu, quanto tantos outros, e muitos deles aqui presentes, e muitas delas também presentes, não esperavam a hora que esse país começasse a se preocupar com os seus presos, mortos, desaparecidos, mas dentro do campo de se fazer justiça. Infelizmente, é duro dizer, a Comissão Nacional da Verdade, para nós do ABC, ficou a desejar, mas, como nós somos pacientes e somos daqueles acostumados de um osso de correr, fazer uma bela alimentação, quem é do interior, né, Carlão? Um osso de correr. Aceitamos e tivemos oportunidade, no dia lá em Brasília, abraçando algumas propostas, entre elas eu digo que ele foi feliz, ele está aqui presente, que não concordou também com o número de pessoas que compõem hoje essa comissão, o número, porque é inadmissível, países menores que nem o nosso, aqui da América Central, fizeram uma comissão com centenas
de pessoas representando todo o corpo da sociedade. Aqui foi diferente, por 1000 razões, que muitos dos senhores e senhoras sabem. Até houve um atrito, né, que chegou até a dizer se o Lula continuar nessa, ele está sujeito até a cair, que eu acho que foi. Então, ela foi instalada, está instalada, mas lá, e o Ivan lembra muito bem, que nós defendemos comitês nacionais, municipais em todo o país. Por quê? Porque só assim nós vamos dar subsídio a essa comissão. Tanto é verdade que nós demos vários passos, inclusive aqui tem companheiros de São Bernardo, sabe, que está criada em São Bernardo, em vários lugares, com o objetivo de realmente ir a fundo. Ir a fundo, muito mais fundo, com relação nos locais onde o operariado atuava mais, por causa das indústrias, e principalmente no ABC. O nosso centro de memória é recente, não tem 6 meses, mas já está com proposta, projeto, copiando, é claro, Acorda ABC no sentido de não só se preocupar com o que passou, a história do século XX para cá, onde o operariado lá do ABC, principalmente de Santo André e São Bernardo, que eram os 2 municípios com uma população maior. São Bernardo, muitos sabem, mas eu gosto de repetir. Na década de 20 e 30, isso é para acordar algumas mentes. Na década de 20 e 30, nas suas greves, não de 10 dias, 20 dias, 30 dias, muito mais, de meses, já faziam uma coisa que, para muitos, na década de 70, acharam que estavam fazendo a primeira coisa na história. Ou seja, reuniu os trabalhadores e a produzir, principalmente no campo dos trabalhadores de marcenaria. E em fundos de quintais, que naquele tempo, vocês sabem, quem é do interior, os terrenos eram enormes. E faziam as suas, tipo cooperativa, e produziam os móveis e revendia para assegurar as greves. Em 70, aconteceu com o pessoal, que o Portugal está aqui, sabe muito bem, que era para... atuava mais no campo da metalurgia, serralheria. Pois bem, o nosso centro ele veio, tem uma proposta, tem projeto, e fizemos uma coisa que muita gente não acreditava. Eu não vou dizer nesse país, porque eu não conheço tudo, mas aqui em São Paulo, principalmente. Porque não é fácil trazer o movimento sindical para essa luta de resgate da história e da memória, e muito mais ainda, começar a escrever. Porque chega da nossa história a ser contada pelos filhos da burguesia. Essa história tem que ser contada e será contada, e está sendo já contada por nós. E o centro de Mauá, Santo André, São Bernardo, que congrega os 7 municípios, está avançando. Nós avançamos a ponto de levantar, tem um companheiro aqui de Ribeirão Pires, Xará do Neto. Ribeirão Pires, ainda nós não aprofundamos um grande movimento do pessoal protestante, porque muitas vezes as pessoas pensam que foi só os autênticos, os conhecedores, né, Rossi? Mas foram igrejas menores. Ribeirão Pires tem uma história linda, mas está começando a ser contada. Então, nós estamos pautando e já vínhamos fazendo, estamos indo. Independente desse centro, nós já estávamos indo. E o Rafael Martinelli sabe muito bem, indo às escolas. E que é um absurdo. Convidei o Martinelli para ir para uma escola do Rubens Paiva, que recebeu o nome do Rubens Paiva. Para nosso espanto, professores não sabiam.
Então, nós já estamos vindo, já realizando nas escolas municipais, estaduais e nas faculdades, recontando essa história, principalmente para a juventude, porque o nosso foco é a juventude. Tanto é que, no dia 27, o Neto esteve lá, mais da metade eram jovens. Mais da metade eram jovens. Tivemos o prazer de receber o pessoal de Ribeirão, de São Bernardo, de Diadema. Chico, 7 minutos, você tem que responder a pergunta, o que você quer com a Comissão da Verdade, tá? Sim. Não, uma boa. Isso que eu estou falando já faz parte dessa resposta, porque, veja só, a Comissão da Verdade inicia, e um dos pontos, nós conseguimos democraticamente impor a discussão e o debate da questão indígenas, que no primeiro momento não constava. E o pessoal do grupo Tortura Nunca Mais, com apoio do camarada Carlão, sabe muito bem disso, porque se empenhou, está inserida nesse debate. Por que isso? Porque os índios chegaram e disseram, vocês só vão levantar a história, querer saber só dos brancos e dos negros? E nós? Então, essa história, eu confesso que muita coisa eu desconhecia. Então, nós estamos avançando e para finalizar, viu, Neto, que eu gostaria, se fosse possível, depois mais responder perguntas, se for o caso, nós, no ABC, vamos procurar, estamos já nessa linha de dar subsídio à Comissão Nacional em Brasília. E não temos a pretensão de estar na frente de ninguém em relação à questão do ABC. Concluo dizendo o seguinte, nós vamos levantar, nós vamos contar a história, porque chegou a hora de desmascarar de uma vez por toda a ditadura civil-militar, que durante anos e anos vocês ficaram ouvindo só ditadura militar. E a questão civil é muito importante, porque está aí os empresários se escondendo. E hoje, graças, e a Comissão Nacional da Verdade aderiu que tem a questão civil, viu, Neto? Isso é importante, porque uma das coisas também que o Centro de Memória do ABC vai estar pautando, e o Elias está aí, faz parte lá também, nós queremos levantar todos os torturadores, mesmo os que morreram, porque a família tem que saber quem era o cara. E, por fim, nós temos um compromisso contra a violência, que continua de todas as formas. E aqui em São Paulo, principalmente na Grande São Paulo, não dá para continuar aceitando esse governador do estado chamado José Alckmin, aliás, Geraldo Alckmin, e com todo o seu secretariado, desrespeitando todas as vezes que o povo quer, como foi o caso do último dia 19, e o centro já estava nessa. Estava marcada uma audiência com o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella, e ele não compareceu, desrespeitou os movimentos sociais. Então, nós, do movimento do Centro de Mauá, nós somos nessa luta, em defesa e contra o genocídio da juventude negra, pobre da periferia, que vocês estão acompanhando. Obrigado. Valeu, Chico. Então, eu vou... Amaro, você pode falar agora? Deixa eu falar uma pequena explicação. A JOC, gente, talvez tenha sido, na juventude trabalhadora, a maior formadora de quadros para a esquerda nesse país. Talvez, se você vai encontrar hoje, não vou citar, porque sempre que você cita, falta. Desculpa, microfonia. Mas, assim, talvez a JOC tenha sido o maior celeiro de quadros. Você vai encontrar hoje nas diversas organizações de esquerda, na bancada dos parlamentares
trabalhadores, nas prefeituras, né? Depois nos quadros que foram da CO, nos quadros que foram da Pastoral Operária. É uma coisa muito impressionante. Tá? Muito impressionante. Foi perseguida pelo Vaticano, depois do Paulo VI, né? Foram momentos terríveis para a JOC. A JOC brasileira, de certa maneira, se rebelou com isso, né? Aqui na mesa tem pelo menos 3, 4, 5 ex-jocistas, 6. Eu não fui, tudo bem, mas não foi nem melhor nem pior por causa disso. Estou dizendo que não fui. Mas 6 foram. Está fazendo falta, veja o Gaiagi, né? Então o que eu pediria, Amaro, eu sei que vocês hoje têm uma sede maravilhosa, mas totalmente aos pedaços, não é isso? Sei um pouco da documentação, porque eu fui lá ver a documentação. Então, talvez fosse importante, que está sendo gravado e tudo, vocês dizerem o que vocês da JOC esperam das apurações da Comissão da Verdade. Tentar ser um pouco mais direto possível sobre isso. Se você estiver preparado para falar agora, tudo bem? Tudo bem. Então tá, vamos lá. Companheiros, se apresenta quem você é. Companheiros e companheiras, boa tarde, né? Eu sou o Amaro, tenho 76 anos, já sou bisavô, e eu venho de uma geração da JOC de 1963, quando eu entrei na JOC, e em 63 a gente já começou a tomar pau. Lá atrás, alguns companheiros aqui que devem estar lembram do grande desafio que foi aquela plenária no Centro do Professorado Paulista, onde nós defendíamos as reformas de base, e de um lado a gente defendia, de outro lado a cúpula da igreja não nos apoiava e nos proibia de uma forma quase que covarde, né? E nós entramos nessa aí, junto com o pessoal do PCB, junto com o pessoal dos sindicatos, dos bancários. Foi nessa época que eu conheci o companheiro Carlão, né? Inclusive levamos uns cacetes lá no DOPS daquela bendita refrega que nós tomamos, né? O Paulão, coitado, apanhou tanto que eu só me quebraram os dentes só, mas o dele foi pior, né? Então, a tortura nossa já começou em 63. E, depois disso aí, cada mês caía um companheiro, né? Eu fiz um comício no Paraguai, no Congresso da Juventude Operária Católica da América Latina, e nós estávamos vigiados pelo consulado americano, a mando do cardeal do Paraguai, que era o dono da Rádio Nacional do Paraguai. Quando acabou esse congresso, levaram-nos para a gente fazer uma confraternização na Rádio Nacional, e quando menos eu estava falando, né, a polícia invadiu o auditório lá da rádio, e o pessoal, para não deixar me prender, porque eu falei algumas verdades, e era na época, finalzinho do governo do Jango, já tinha pancadaria, eu já sabia, pelo próprio pessoal da polícia de lá, que nos inquiriram lá, que ia haver um golpe dentro de pouco tempo. Eu vim clandestinamente para São Paulo, os companheiros da minha delegação vieram na frente, eu vim depois, fiquei escondido na casa de alguns companheiros lá do Paraguai, e vim depois no ônibus. E, por minha desgraça, dentro do ônibus tinha um agente da Polícia Secreta Paraguaia. E esse sujeito chegou fazendo gracinha lá, querendo me provocar, e ele falou claramente, para todo mundo ouvir, que a JOC era um grupo de esquerdistas, mas que, dentro de breve, eles iam ver com quantos paus faziam a canoa, né? Essa foi a declaração de um agente da polícia. Quando cheguei aqui em São Paulo, no dia que eu cheguei, no outro dia, uma intimação do DOPS na sede da JOC. E o padre Dario, que era o nosso assessor
da igreja, teve que arrumar um advogado para eu ir no DOPS com ele. E no DOPS me apresentaram uma gravação daquelas fitas enormes, né, que daquele tempo se usava, e o meu nome lá era um nome diferente, que eu misturei o meu portunhol, né, e o pessoal lá me chamava de índio, né, ou de paraguaio. E todo o meu discurso lá foi contra o Stroessner e contra a política peleguista que tinha já o João Goulart naquela época. Eu sempre fui um cristão muito mais ligado à questão operária, né, e enraizado, e é por isso que eu estava na JOC. A JOC tinha uma mensagem para mim diferenciada da mensagem do restante da igreja. E eu me integrei de corpo e alma nessa luta, né, e até porque já tinha o companheiro Valdemar Rossi do nosso lado, já tinha o companheiro Elias do nosso lado, já tinha alguns padres na nossa época progressistas do nosso lado, né? O Tom, que foi depois do Partido Comunista, que era o padre Soares, o Vivaldo, que era um progressista muito combativo e combatente, né? Tinha outros tantos companheiros, que eu não vou citar o nome, mas a gente já tinha uma luta que ultrapassava os limites da igreja reacionária conservadora que tinha naquela época. Eu costumo dizer com os meus colegas que essa teologia da libertação, ela veio porque o movimento operário jogou ela realmente nas mãos da verdade, de uma teologia diferente, né? E esses padres realmente foi a época que mais o clero progressista rompeu a ditadura eclesial, né, do Vaticano. Então, eu sou um cara feliz de ter participado dessa geração. Nesse período, logo depois desses refregas, entrei no metrô e fui ser metroviário. E no metrô, muitos companheiros que a gente começou a levar para dentro do metrô, muitas vezes nós fizemos reuniões clandestinas nos túneis do metrô, né, participando como um apoiador dos movimentos de combate à ditadura. Eu fui um panfletário, e muito me orgulho a ser um panfletário. Eu não fui um socialista que aprendi nos livrinhos de Marx e de Engels como se comportava o trabalhador. Eu sempre fui um trabalhador, e sempre nós fomos, Valdemar, Rosseto, o companheiro Rosseto, o companheiro Elias, nós fomos companheiros solidários à luta operária, porque nós trazíamos na nossa carne o drama de todos os trabalhadores. Quantos e quantos desempregos o Valdemar sofreu? Quantos e quantos desempregos eu passei? Quando eu casei, a igreja não quis fazer o meu casamento, e aí eu tive que fazer uma ginástica para levar o Soares para ser o meu padre que fosse fazer o sacramento lá, fazer o casamento. Hoje eu sou casado há 47 anos, né? Graças a Deus, mas fui muito detestado, muito discriminado dentro da nossa própria família, né? Então, eu sou um cara que eu sou feliz de ter participado um pouquinho dessa história. Perdemos vários companheiros. Cada companheiro que sofria prisão, que morria, a companheira Vandi caiu ficou 3 meses sendo presa e torturada e esquecida no DOPS e em todas as prisões de polícia e do Exército, que foi preso no Congresso da Juventude Operária Católica lá no Recife. Então, tenho inúmeros dados, inúmeros fatos que companheiros nossos foram envolvidos. O meu trabalho era um trabalho muito mais de apoio a esses companheiros, de fazer algumas reuniões, de estar participando ativamente desse movimento, independente se a igreja estava de acordo ou não estava de acordo,
mas os meus princípios eram princípios de solidariedade ao movimento operário e de participação no movimento operário. A JOC sempre nos deu essa clareza de que nós tínhamos o nosso grande compromisso, era com a classe operária. E isso foi uma transformação que houve dentro da igreja daquela época para cá, né? Nós sabemos que muitas trações houve dentro dessa caminhada. Eu quero dizer o seguinte, terminando, dizer para vocês o seguinte, o que eu quero dessa Comissão da Verdade, e que não era somente, eu não queria a Comissão da Verdade, eu queria muito mais do que a Comissão da Verdade, mas só conseguimos a Comissão da Verdade que ela seja a Comissão da Verdade, e ela comece em levar nos seus relatórios finais as autoridades desse país que ainda alguns se diz ainda de esquerda. Nós temos fóruns internacionais que dá para ainda alguns canalhas vivos que fizeram tortura. Eu gostaria ainda, antes de morrer, ver esses caras passarem por onde nós passamos, nas prisões, nas torturas. Pau nesses caras. Eu gostaria muito de ver isso antes de morrer. E um dia eu vou ver. E que nós, completando aquilo que o companheiro falou, conseguimos pôr nos nossos relatórios dessa comissão a necessidade de se transformar dentro das escolas básicas, das escolas médias, das escolas universitárias. Um pouco dessa história tenebrosa, tanto da ditadura do Getúlio, como essa ditadura maldita que se instalou em nosso país e que nos massacraram. Obrigado. Bom, para garantir a continuidade, Isabel Pérez, da Ação Católica Operária. É mais ou menos parente, tá? Vamos lá. Eu costumo dizer que a CO é filha da ACAT. Que a CO é filha da ACAT, é filha da JOC. Ela nasceu da JOC. Toda a nossa formação como militante, ela vem da JOC. O nosso ver, julgar e agir, a nossa prática, o nosso trabalho de base, a nossa formação e, principalmente, acreditar na luta dos trabalhadores, acreditar na luta de classes, na consciência de classe. Isso aí a gente adquiriu desde o início dos anos 70, 72, dentro da CO, onde a gente testemunhou muita coisa, principalmente no segundo dia, após o golpe, a CO se reuniu e o que ela fez? Ela fez um manifesto contra esse golpe. E, logo em seguida, o episcopado brasileiro fez um outro documento se manifestando a favor do golpe. E que as torturas executadas, as mortes, eram casos superficiais, que era um exagero nosso. Esse documento deve existir nos arquivos da CNBB. Eu acredito, Neto, que seria importante vocês adquirirem isso. Bom, após toda essa caminhada nossa, nós, como militante da CO, eu nunca consegui desvincular a luta da gente da fábrica e do bairro e da fábrica, porque era no bairro que estava o trabalhador, era no bairro que estava a sua família. Então, o nosso trabalho da CO sempre foi um trabalho ligado à base, um trabalho de formação de quadros, de formação de militantes, sempre explicitando Jesus Cristo e explicitando a luta do trabalhador, a luta de classes. Isso aí era muito claro na cabeça de cada um. Bom, nós passamos por várias experiências nesse decorrer todo. As organizações, acho que deveria ter 10 minutos, eu acho sacanagem 10 minutos para falar tudo que a gente tem que falar aqui, Neto. É muito pouco, viu? Também porque acho. É uma história de muitos anos, companheiro Anísio.
Por que a Aliperte não está junto com Volta Redonda, a fábrica dos mortos? Quanto piquete nós fizemos naquela fábrica? O que nós presenciamos naquela fábrica? E não só na Aliperte, como na Piratininga. Na Aliperte eram mais os mortos. Isso eu falo da região sudeste, certo? Então, Neto, seria bom também um carinho especial ao que aconteceu na fábrica dos mortos, que é a Aliperte. Aqui, agora, uma outra coisa também, que a gente, depois do AI-5, eu vou pular uma fase todinha. Como é que nós, mulheres, nos organizávamos? Através de uma associação de donas de casa, ADC, como se nós estivéssemos ali somente para cozinhar, enquanto nós estávamos discutindo a vida dos nossos companheiros e a nossa dentro da fábrica. Como é que a gente podia se organizar e organizar a partir disso? Esse era um dos trabalhos da CO e as reuniões que nós fazíamos lá no ABC. Lá no Recanto Tabor, com todo o apoio do Franco, que todo mundo conhece aqui, né? Isso na Zona Leste. Depois foi todo um trabalho também que nós fizemos na base, ali, com o Parque Bristo. Eu acredito que no Parque Bristo deve ter o companheiro João aqui, que não me deixa mentir, era um trabalho muito grande. Em plena repressão, nós encaramos a ocupação do Cine, que era o Sistema Nacional de Emprego. E assumimos aqui, porque os companheiros estavam sendo demitidos em massa na época. Tínhamos grupo de mais de 100 pessoas, onde eles próprios se organizavam. Essa era a nossa prática da CO, formar aqueles militantes. Hoje nós temos quadros em todos os lugares. Por quê? Por causa dessa formação pela base, o que acabou, infelizmente, hoje em dia. Então, eu não vou colocar muito mais coisas, não, mas eu vou deixar claro o que a gente quer realmente da Comissão da Verdade. Em primeiro lugar, punição aos torturadores. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que se tenha um olhar especial, um olhar exemplar para o caso das mulheres que foram torturadas, que foram presas, que foram banidas, que perderam suas famílias e seus filhos. As mulheres têm que ter um olhar especial nessa comissão. Uma outra coisa, a divulgação da lista negra. Até hoje ela está incompleta, essa lista negra. Quantos companheiros nossos não foram prejudicados? Centenas e milhares, e nós não temos o nome de todos eles. Então, nós queremos que essa lista venha à tona, que ela seja divulgada, que todos tomem conhecimento disso. E outra coisa, gente, é que nós sigamos o exemplo dos nossos companheiros latino-americanos, que nós também nos sintamos latino-americanos, que nós somos latino-americanos, que nós podemos fazer como fez a Argentina, como fez o Chile e como fez os demais. Punir, realmente, é o que está faltando nesse país. Eu vou deixar para... Coloquei um mundo de coisa aqui, que se eu fosse falar de toda a organização, o porquê que nós chegamos nessa Comissão da Verdade, ela não nasceu do nada. Ela nasceu de toda uma luta. Ela nasceu de uma luta principalmente das mulheres, como você bem colocava ontem, Amelinha. Nós enfrentamos a ditadura em 75 e fizemos o primeiro encontro da mulher paulista, onde nós denunciamos uma série de coisas. Então, companheiros, eu acho que eu deixei claro aqui o que a gente quer realmente dessa Comissão da Verdade. Não vou mais ocupar o tempo de vocês. Obrigado por ter me escutado. Pequenos esclarecimentos. O Anísio, esse companheiro de camisa azul clara aqui, o Anísio, que ela citou, além de ser da região Sudeste, foi administrador da Sudeste e foi deputado estadual aqui. Né? O João está lá atrás, da comissão. E o Franco, que ela citou, é o Franco Torresi, que estava aqui ontem, que eu não estou vendo aqui agora. Não, só para esclarecer. A Aliperte, a fábrica que ela cita, nesse material aqui, ó, tem uma foto com o nome, a data da morte de 12 operários na Aliperte entre 86 e 89. Nos depoimentos colhidos lá pelo IEP, Projeto Memória,
a gente chega a alguma coisa entre 20 e tantos e 30 mortos. Na fábrica. Nós estamos falando de uma fábrica funcionando normalmente, poluindo industrialmente. Quem entra na Ricardo Jafé para pegar imigrantes, tem o CIC ali, o material da construção, à esquerda, tem uma lagoa de decantação. É uma história tenebrosa dali perto. Hoje é do Grupo Gerdau, tá? A fábrica está com menos operários. Mas tem depoimentos muito consistentes. O Anísio mantém ainda a relação com todo o grupo dali perto, né? Tem um depoimento precioso do Absolon e do Zezinho. O Zezinho trabalhou lá de 62, 63 até 89, né? Uma coisa assim. Então, é muito consistente. Agora, o quanto, por exemplo, só um caso da Aliperte, só um caso, a segurança interna da fábrica, aí tem que ver a conexão com a Comissão da Verdade. A segurança interna da fábrica era feita pelo delegado do bairro, que andava com a baratinha, naquela época, o Fusca, dentro da fábrica, intimidando os trabalhadores. Tinha um chiqueirinho dentro da fábrica, um chiqueirinho, tá? Que se o cara brigou com a mulher, se o cara chegava bêbado, se o cara estava raivoso, tá? Ele era punido dentro da fábrica pela polícia. Para mim, isso é o Estado lá dentro. Depois, bastante grave. É o trem, Rafael. É o horário do trem, e aí? Depois, bastante grave. Sabe desligar, velho? Depois, bastante grave. Esses 12 mortos aqui, os outros, nunca morreram dentro da fábrica. É o que a polícia faz hoje com as assassinatos da periferia. O cara morre a caminho do hospital, morre do hospital. Tá? Então, essa vinculação entre os poderes do Estado e a empresa teria que ser um caso à parte. Talvez a Aliperte, não sei, a Saad, se tinha muito problema lá em São Caetano, a Sofunge, seriam as piores fábricas, bom, e naturalmente a Cimento Perus, né? Mas, tá bem, Isabel? Não é que tá registrado já a parte, tá bem? Vamos lá? E os seus preciosos inscritos você passa para a gente depois, que, como tudo que você tem feito, tem nos ajudado. Vamos continuar esse bloco ainda aí do Movimento Operário Cristão? Pode ser, Valdemar? Pode ser. Depois a gente pega aqui Osasco e tal, bem, e vai caminhando. Eu não sei se o que eu tenho anotado vai ser possível falar em apenas 10 minutos, mas coisas muito concretas que eu acho que a comissão realmente tem que registrar e com um compromisso que ela já assumiu publicamente de não apenas pressionar para que a justiça seja feita na punição daqueles que foram responsáveis, mas também para publicar e ajudar a que as novas gerações tenham conhecimento da história a partir de quem a viveu, e não a partir de quem estava no poder. Então, esse objetivo, para mim, dentro desse objetivo, quero colocar algumas coisas que nós temos discutido há muito tempo. Várias coisas não vou colocar, porque já foram colocadas numa outra sessão, há uns 15 dias atrás, em que colocamos uma série de coisas relacionadas com a oposição sindical. Primeira coisa que nós, militantes da época, que já militávamos antes de 64, que nós percebemos, que nós tínhamos consciência, e muito bem assessorados pelo jornal Brasil Urgente, nós tínhamos consciência de que o golpe militar não veio para fazer sacanagem, para sadismo, nada disso. Ele veio para implantar um projeto econômico de acordo com os interesses do capital internacional e chefiado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não aceitava a ideia de que o Brasil se desenvolvesse, embora capitalista, com um capitalismo nacionalista e com a independência em relação ao capital internacional, às multinacionais e, sobretudo, os Estados Unidos. O golpe foi desferido para isto. As consequências disso vieram em função desse grande interesse, e não porque as pessoas eram malvadas. Não vamos colocar isso na história, porque isso é falso. Então, uma das primeiras coisas que nós entendemos
é que, entre aqueles que eram trabalhadores, que defendiam os interesses dos trabalhadores, que apoiavam os trabalhadores, foi encontrado, pela ditadura, um movimento ligado às igrejas. A Igreja Católica, por conta dos movimentos de ação católica, como a JUC, que gerou, digamos assim, a ação popular, como a JAC, que estimulou a organização de muitos sindicatos rurais, e a JOC, que trouxe uma grande contribuição pela análise que ela fez do sindicalismo brasileiro e pelo que foi capaz dos seus militantes de refletir logo após o golpe, procurando entender o novo contexto. É bom, quando se fala de igreja, ficar muito claro que tem um movimento antes do Concílio Vaticano II e o outro a partir do Vaticano II, que gerou uma verdadeira revolução de grandes conflitos dentro da Igreja Católica e que foi acompanhada por outras igrejas cristãs e que deram também uma contribuição enorme durante os tempos da ditadura. Bom, uma das coisas que os militares sentiam era o peso dessas igrejas. Portanto, era preciso reprimi-la. E aqui eu começo recuperando uma coisa que o Amaro talvez deveria ter falado ou não falou, é que, logo de início, alguns companheiros da direção nacional da JOC foram presos e torturados. Já os 3, que eu me lembro, falecidos, Padre Agostinho Preto, Ferreirinha e a sua esposa Ironi, que eram dirigentes da JOC e foram presos no Rio, foram torturados, depois soltaram, né? Foram soltos. Começa por aí. Mas é bom lembrar que, em vários lugares do Brasil, tinha gente que apoiava o movimento dos trabalhadores, como Dom Helder Câmara. E uma das formas de reprimir a igreja foi assassinar o Padre Henrique, que era o seu braço direito, né? Nós tivemos também, no Rio de Janeiro, que era a sede, lá em Nova Iguaçu, que era a sede da Pastoral Operária Nacional, nós tivemos o sequestro do Dom Hipólito, que foi pintado de vermelho e deixado nu na estrada, né, como um símbolo de denúncia de que era um comunista, etc. Então, são fatos que precisam ser registrados e revelados, porque eram pessoas que apoiavam a luta dos trabalhadores que se opunham à ditadura militar. Então, isso aqui é uma coisa importante. A segunda coisa que eu quero afirmar é que, ao falar da pastoral operária, é preciso entender que a história da pastoral operária em São Paulo e no Brasil, ela é simultânea, é irmã gêmea do movimento de oposição sindical metalúrgica de São Paulo. As coisas nasceram simultaneamente. Esses trabalhadores já falados aqui, que tomaram consciência do seu papel histórico, do seu protagonismo, desenvolviam seus trabalhos nas fábricas, nos sindicatos e nas comunidades. E esses trabalhos, essas reflexões que tinham, de um lado, as reflexões teológicas, bíblicas, etc., tinham, do outro lado, também as análises da contribuição do marxismo, e que a gente somava para despertar a consciência de classe dos trabalhadores. Então, esse movimento cresceu junto. E é por isso que, quando a gente vai estudar a história da repressão dos trabalhadores combativos daquela época, em São Paulo e em outros lugares, você vai encontrar trabalhadores que eram oposição e que eram também de movimentos de igreja. E a pastoral operária, uma delas. Eu pego 2 casos típicos, né, que foi o assassinato do Luiz Irata, em 1971, que era um companheiro da oposição sindical, mas que veio da JUC, uma consciência do seu papel de cristão e de operário, passou a ser operário de maneira assim, bastante clara. E a segunda, do próprio Santo Dias da Silva, no ano de 1979, membro executivo da Pastoral Operária,
e que era o ponto de ligação entre a pastoral e o episcopado do Estado de São Paulo. Ele não foi assassinado por acaso. Ele era a liderança em destaque naquela época na cidade de São Paulo, e era um perigo para os pelegos. Bem, mas, enquanto isto, no processo de repressão, pela ousadia, como foi contado ontem, né, da luta dos companheiros de Osasco, a partir da comissão de fábrica, a partir da conquista do sindicato, das greves de Osasco e Contagem no ano de 68, mês de junho, julho, se eu não me engano, né, a gente vai tendo, aqui em São Paulo também, o enfrentamento com aqueles que foram colocados como interventores no sindicato, recuperando, então, o que já foi colocado nessa comissão. Uma das primeiras medidas dos militares que ocuparam o poder foi ocupar os sindicatos, caçar as suas direções e nomear interventores que se tornaram historicamente traidores da classe operária. E aqui em São Paulo, esse papel coube a um grupo de metalúrgicos que tinha como grande cabeça o Joaquinzão, Orlando Malvese e outros famigerados por aí. Bem, por conta desse enfrentamento, a repressão ficou numa situação delicada, porque se ela, mesmo depois do AI-5, colocava a Lei de Segurança Nacional, ela tinha a dificuldade de prender por serem sindicalistas ou por serem de uma pastoral. E tinham que enquadrar de outra forma. Então, para tentar enquadrar, muita gente foi presa. E eu gostaria de lembrar alguns apenas, entre tantos que naqueles anos foram presos, né? Nós temos aqui o caso do Raimundinho, por exemplo, que está aqui presente, o nosso companheiro Júlio Santana, o Jerônimo Alves, tantos outros que foram presos mais de uma vez, né? Uma forma de reprimir o movimento. Teve um fator importante que é bom ficar registrado. No ano de 1970, no enfrentamento com o então cardeal Agnello Rossi, nós conseguimos impor uma linha de orientação pastoral e cobrar dele que, devido à campanha salarial, nós fizéssemos uma celebração, como igreja, né? Celebração em defesa do salário, e que ele colocou como em defesa do salário justo. Justo, para nós, é bobagem. Salário nunca é justo, mas em defesa do salário. E, com isto, nós entendemos que a pastoral operária se oficializava em São Paulo. Ele saiu na semana seguinte e entrou Dom Paulo, que passou a dar apoio total para nós. E é uma coisa interessante, este apoio de Dom Paulo foi de forma tão explícita que, tendo fundado a Comissão de Justiça e Paz para defender os presos políticos, dar proteção às suas famílias, denunciar os crimes da ditadura, ele fez questão de chamar um operário para esta comissão, simplesmente para dizer que a classe operária tinha o seu apoio, que a igreja estava do seu lado. Essa era a função. Porque o papel que o pessoal podia desenvolver de denúncia era muito mais o pessoal, digamos assim, jurista, como Hélio Bicudo, Dalmo Dallari, Fábio Comparato e tantos outros que foram importantíssimos na história da Comissão de Justiça e Paz. Então, a presença de Dom Paulo, o apoio que ele dava explicitamente a todos os trabalhadores, a celebração da missa do 1º de maio, que ele fazia questão de presidir, e ali dar a sua mensagem aos trabalhadores, era uma coisa que realmente deixava os militares pé da vida. Ele está lembrando um fato, mas vamos chegar lá. É isso que eu quero mostrar. A partir desse momento, eles passam a ter uma preocupação especial, depois de ter atacado
digamos assim, o movimento armado e tudo mais, eles passam a preocupação pessoal, particular, porque com o pessoal da igreja. Por isso que, em 1974, muitos companheiros de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros lugares foram presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, e muitos de nós passamos por aquilo que muitos aqui passaram, pelos carinhos, né, dedicados pelos militares a gente. Aquele negócio chamado pau de arara, choque, pancada e uma série de coisas mais. Bem, essa era uma forma de reprimir e deixar esses trabalhadores sob júdice, né, para ser julgados e, portanto, com todos os seus direitos políticos e civis cassados. Esta repressão tinha um objetivo muito claro, era permitir a implantação definitiva do modelo econômico, digamos, de passar a economia para o controle das multinacionais e de calar a classe trabalhadora, subjugar a classe trabalhadora. E aqui, talvez finalizando um pouco esses informes, eu faço questão de fazer uma correção na conversa de ontem. Eu acho que na conversa de ontem com as centrais sindicais ficou faltando um elemento importante para ser registrado. Os militares reprimiam de várias formas, e uma delas era tentar dividir a classe trabalhadora. Por isso, quando da CONCLAT, em 1981, se decidiu unanimemente pela formação de uma central única dos trabalhadores, unindo politicamente os trabalhadores, os militares passaram a atuar com o fim de inviabilizar a formação dessa central. Como a CUT se formou, a partir dos chamados sindicatos classistas combativos das oposições sindicais, uma outra CONCLAT, no ano de 83, foi formada, foi criada, junto, infelizmente, pelegos e alguns dos partidos históricos nesse país, que se diziam revolucionários, e criaram uma outra central, chamada Central CGT. Isso dividiu o movimento sindical, enfraqueceu o movimento sindical. Os militares atuavam sob diversas formas. Ou você coopta, se não coopta, reprime. Dava preferência para a cooptação. E esta cooptação avançou já no ano de 1991, com a formação da força sindical por alguém nada menos do que um cara que vinha do Partido Comunista, que foi o Medeiros, e que exerceu, como Joaquinzão, o papel de delator. Nós fomos delatados pela diretoria dos interventores e pela diretoria renovada, que tinha como cabeça o Medeiros. Lamentavelmente, mas e a serviço de quem? Do interesse do capital, do mesmo capital que alienava a economia nacional. Essa história precisa ficar registrada. Espero que o propósito anunciado ontem de um movimento juntando as centrais sindicais, que ele avance no sentido da denúncia do que aconteceu, mas que ele corrija o processo de traição que aconteceu nesse país. E o último dado é lembrar que, nos anos 80, houve uma segunda onda de intervenções. Sindicato dos Bancários de São Paulo, bancários de Porto Alegre, metalúrgico de São Bernardo, metroviários e o sindicato, vários sindicatos dos petroleiros sofreram intervenção. Portanto, o processo de repressão aos trabalhadores que construiu a riqueza do capital, ele foi sem tréguas. Quando não dava para fazer pela cooptação, fazia pelo assassinato. Obrigado. Uma pergunta. Está aqui o companheiro Sebastião de Perus, que eu não conheço pessoalmente. Não está? Não, não está aí. Bom, é uma grande perda. Para nós, não está aqui. Não. Ontem não. Sebastião esteve ontem. Não, é outro Sebastião. Eu também sou Sebastião. Estava aqui ontem também. No caso, não é.
Vamos lá, Tigrão? Esse aqui é o companheiro Octaviano, presidente da UAPO. A Cobrasma e a Braseixos são fábricas separadas e unidas até por túnel. Tem um depoimento muito impressionante, que nós não sabíamos. Pedimos a um grupo de companheiros, Tigrão, Luiz estava lá, né? Luiz, João Joaquim, João Batista Cândido e na casa do Groff, um pouco antes dele morrer, uns 4 meses antes dele morrer, e eles contaram numa gravação como foi a greve dentro da fábrica. Né? O Ibrahim, no exílio, fez um documento muito importante, que sendo no Brasil socialista, sabe, né, Zé, qual que é, né? Que é uma análise cristalina da greve. Cristalina da greve. Tem o livro do Obscuro Herói do Capricórnio, que conta a história de Osasco. Então, nós temos documentos muito importantes, tem um trabalho que o sindicato faz lá hoje, tudo bem. E o Ibrahim hoje aqui vai falar porque ele é o presidente do sindicato. Então, é uma visão mais clara disso. Mas, esse depoimento, nós falamos assim, conta como foi a greve, dentro da fábrica. Né? Então, tem uma preciosidade, que foi o depoimento do próprio Groff, que era o secretário-geral do sindicato, da comissão, né? Da comissão. Isso. E era o seu secretário, né, Zé? Não, ele era o secretário, ele era da comissão, né? Ele era meu vice-presidente. Quando eu fui para o sindicato, ele assumiu a presidência. Da comissão, tá certo. Então, na greve, ele era presidente. Presidente da comissão. E o Tigrão estava na Braseixos, é isso? Na Cobrasma. Na Brombovelli, desculpa. Porque tem um papel particular que é muito pouco falado durante a greve. Tá bem? Claro. O Tigrão, ele não pode ser só apresentado como o presidente da UAPO. É o que ele é hoje. Mas, na época, o Tigrão era uma das principais lideranças que nós tínhamos lá dos metalúrgicos de Osasco. Ele comandava literalmente a Brombovelli, os trabalhadores da Brombovelli, e ele foi escolhido em plenária na época, quando eu fui escolhido candidato a presidente na chapa de oposição, ele foi escolhido meu vice-presidente. Portanto, ele foi o vice-presidente do sindicato. Meus companheiros, minhas companheiras, boa tarde a todos vocês. Eu não quero passar, com devido respeito ao meu presidente, porque, respeitando a autarquia, eu ainda o respeito como meu presidente lá atrás e companheiros de hoje. E eu sei que ele tem muito a falar, e talvez eu, como vice-presidente, pudesse usufruir dessa fala e deixá-lo em uma situação meio difícil dele cumprimentar. Mas quero dizer a todos vocês que eu tive o privilégio de ser cassado por 2 vezes. Cassado em 64, quando eu fazia parte do Sindicato Metalúrgico, da primeira diretoria do Sindicato Metalúrgico. Depois, nada encontrado em minha vida, porque eu era apenas um soldado da nossa categoria dos trabalhadores. E a minha luta, da minha participação, era apenas justiça em defesa dos nossos companheiros e das nossas companheiras. Tive o privilégio de participar da chapa verde, oposição do sindicato contra, na época, a diretoria que fazia as vontades da ditadura e nada fazia pelos trabalhadores. E a gente também entrou nessa situação de sermos caçados quando colocamos o nosso trabalho em evidência, um trabalho de responsabilidade, da qual nós comprometemos a lutar pela nossa categoria. E fizemos aquilo, o nosso programa de trabalho, nós procuramos cumpri-lo arriscamente, mas não deu para a gente chegar até o fim. O meu presidente vai falar dessa atuação. A minha participação no movimento da greve de 68, ela foi na empresa da qual eu trabalhava,
que era a Bromboveri. E essa empresa era uma empresa praticamente burguesa, porque ela tratava seus trabalhadores com melhor carinho do que as demais da nossa cidade. E era difícil para que a gente convencesse os nossos trabalhadores a participarem de uma greve em defesa dos seus direitos, dos seus interesses. Mas, quando veio o movimento e a greve que nós teríamos programado pelo nosso grupo da Cobrasma, dos nossos dirigentes da Cobrasma, embora, no meu ponto de vista, ela foi falha, por um motivo. Eu achei que aquela greve teria que se preparar com mais tempo e com mais participação de outras empresas também. Mas, na época, a comissão estava apta a fazer uma greve somente da empresa, e com a intenção de que essa greve ela se estendesse por todo o nosso município e redondezas, e, por que não, ao país. Mas, infelizmente, nós não fizemos essa preparação com antecedência, e aconteceu o que aconteceu, mas foi um exemplo ao nosso país, demonstrando que os trabalhadores não estavam mortos e que os trabalhadores estavam dispostos a lutar pelos seus direitos e mudar a situação do nosso país, que era a ditadura que comandava esta terra. Então, companheiros, eu não quero prolongar, porque o prolongamento talvez eu venha deixar o meu companheiro em situação mais difícil, porque poderei falar aquilo que é parte dele, como presidente. Mas eu quero dizer a todos vocês que eu contribuí com a minha parte na empresa em que eu trabalhava, porque os nossos trabalhadores não estavam preparados para participarem da greve. Mas, um dia de greve já parada a Cobrasma, eu reuni vários companheiros no sindicato à noite e preparei um grupo do qual nós iríamos parar a nossa empresa em solidariedade aos nossos companheiros da Cobrasma, porque estavam sendo massacrados. E, para surpresa minha, ao chegar na empresa para iniciar o nosso trabalho do dia a dia, o meu chefe veio perguntar para mim que hora ia ser a paralisação. Foi uma surpresa muito desagradável pela minha parte, porque alguém que estava na nossa reunião transmitiu à nossa chefia que nós iríamos parar. Eu tive que tomar as devidas providências de imediato e tentar parar a empresa naquele instante, porque eu sabia que, se não parasse naquele instante, não iria parar mais, e a gente ia ter a repreensão em cima de nós, e nós seríamos massacrados da mesma forma que os companheiros da Cobrasma estavam sendo massacrados. E eu pus em evidência o trabalho e fui em uma sessão que tinha um apelido de Vietnã. Essa sessão nós tínhamos companheiros muito bons, companheiros participativos do sindicato, batalhadores, em cada movimento eles estavam sempre junto conosco. E lá foi aonde eu comecei a paralisação, subindo em uma bancada e gritando bem alto aos nossos companheiros que, a partir daquele momento, nós estávamos em greve, em solidariedade aos nossos companheiros da Cobrasma que estavam sendo massacrados naquele momento. E eu fiz 3 reivindicações que era para mexer com a mentalidade do trabalhador, porque você não pode fazer uma greve dentro de um instante para o outro sem ter algo a reivindicar. Você não vai ter apoio de ninguém, porque quem é que vai fazer uma greve simplesmente para dar apoio a outro grupo em outra empresa? E eu tive a sorte de que as 3 propostas que eu fiz eram necessárias em dentro da empresa. Que nós recebíamos pagamento a olho nu, onde todos que passavam nas ruas estavam vendo os trabalhadores recebendo pagamento ou adiantamento.
Os nossos companheiros eram revistados na porta da empresa, quando todas as pessoas que passavam pela rua estavam vendo os companheiros sendo revistados. Então, era uma humilhação aos nossos companheiros trabalhadores. Então, companheiros, eu não quero me prolongar, porque é muito longo a história que a gente teria que contar, e a gente iria atrapalhar, e outro companheiro também tem a fala, ele vai complementar aquilo que estou deixando de passar a vocês. Mas quero agradecer a este movimento. Mas você podia falar, fizeram a greve, aconteceu, foram para casa? Bom, já que eu posso dar essa continuidade, o meu companheiro vai falar da greve no geral. Eu vou... Não dá, na promover lá, fizeram a greve? Bom, gente, eu, ao começar essa greve dentro da empresa, em outra sessão, eu vim à minha sessão, que era muito grande, e o nosso engenheiro estava rodeado de trabalhadores, caldeireiros, soldadores, maçariqueiros, ponteiros, e ele estava incitando os trabalhadores a voltarem ao trabalho e a trabalharem, que não tinha greve, não tinha nada. Aí eu cheguei no meio da roda e falei bem alto para todos que estavam ao presente que, a partir daquele momento, não era o engenheiro que estava mandando ou comandando aquele setor, era, sim, eu representando os trabalhadores e o sindicato. E, a partir daquele momento, nós estávamos em greve e apresentei a reivindicação da qual nós estávamos querendo. E aí o engenheiro-chefe puxou o carro com medo de ser atacado, talvez, né? Mas eu tive a sorte de que os meus companheiros, a partir dali, saíram me dando uma força, ajudando e paralisando o resto da empresa. Chegamos à frente, falei com todos do nosso trabalho, das nossas reivindicações que nós queríamos. E diz a todos, vamos fazer uma passeata até o sindicato, que é a nossa casa, do qual lá estaremos acampados, aguardando até uma solução, que haja uma solução favorável aos nossos trabalhadores, no geral, não somente a nós da Promover, mas da Cobrasa e de todas as empresas que existem da nossa cidade. E descemos em marcha até o nosso sindicato. Para surpresa minha, no momento em que saímos na avenida, vinha vindo o exército, com brucutu, cavalaria e tudo, para atacar a nós na empresa. Mas nós tivemos a sorte de estar fora e eles não puderam fazer nada com a gente, porque nada estavam fazendo de errado naquele momento. Apenas descemos em passeata e fomos até o Sindicato Metalúrgico, do qual assumimos os trabalhadores e ficamos um dia e uma noite sitiados pela polícia militar, brucutu, cavalaria, que queriam, naquele momento, invadir o sindicato e espancar todo mundo, além de prender, espancar. E aguentamos até a hora que deu. Quando não deu mais, eu negociei com o comandante, do qual nós saímos todos presos de lá, em Caburão, fomos para o DOPS. E aí, a nossa parte da greve em Osasco, ela ficou nesse sentido. E fomos... Eu tive preso junto com os padres franceses, na mesma cela, padre Pedro, padre Pierre, padre Antônio, que eram os franceses, operário de Osasco, que trabalhava na Braseixo. E ao sairmos, prestarmos depoimento, eu fui tirado da cela para prestar depoimento, e o delegado perguntou para mim, naquele momento, se soltasse eu, naquele momento, o que eu iria fazer. Eu falei a ele, respondi, irei ao sindicato, se tiver terminado a greve, amanhã eu vou trabalhar. Se não tiver terminado a greve, amanhã eu vou fazer piquete. Ele falou, você é mesmo filha da puta, né? Eu falei, não, apenas estou cumprindo uma obrigação como representante trabalhador que fui eleito pelos nossos companheiros no sindicato, e não seria muito triste da minha parte eu sair daqui e ir para o trabalho e não continuar uma greve que foi feita por nós trabalhadores.
Se as nossas reivindicações não forem atendidas, essa greve se estenderá por muito tempo. Mas, gente, ele falou, como você é mesmo um filho da puta, você não ia sair daqui, você vai para dentro da cela de novo. Aí eu respondi a ele que eu já sabia disso. E aí, gente, a gente ficou lá, não estou lembrado se fiquei mais 4 ou 5 dias, um frio desgraçado, porque a cela lá só tinha uma mesa assim de mármore, que era ali a gente dormia, sem travesseiro, sem coberta, sem nada. E era um mês de frio, mês de agosto, parece, junho. Estava um frio da gota. E, ao soltarem, eu fui para Osasco, cheguei lá, fui até o nosso sindicato, mas a ditadura já tinha tomado conta e eles tinham quebrado móveis, tinham tocado fogo em documentos e o sindicato estava por conta do à toa lá, né? Fui a uma reunião que estava sendo feita no Sindicato dos Químicos, lá no quilômetro 18, que o grupo estava lá reunido, mas a greve já estava praticamente esfacelada, né? Então, gente, esse é um pouco que a gente tem, porque a história da gente é muito longa. Eu fui uma pessoa que, desde quando eu servi o Exército, eu já fui preso lá, porque eu defendia os soldados, né? Ia levar problema com o general, coronel, essas coisas. Então, a gente tem uma história longa. Então, eu vou passar a palavra ao meu presidente, porque senão a gente vai ficar aqui falando o resto da tarde e tem muita coisa ainda para ser dita, né? Obrigado por todos vocês. Ô, Tigrão, eu sempre fui contra o regime presidencialista, viu? Bom, gente, quem tem um vice-presidente assim não precisa ter mais ninguém, né? Realmente o que... Tá dando para ouvir? Tá, né? O que o companheiro Otaviano falou, né? Esse relato que ele fez é um relato mais do que verdadeiro, bem sincero mesmo, né? E se a gente tivesse aqui o companheiro João Cândido, que foi o secretário-geral da minha chapa, da minha diretoria, ou o João Joaquim, que foi primeiro secretário, ou o Oswaldo Leal, que era do Partido Comunista e era meu segundo tesoureiro, qualquer um que estivesse aqui, ou o Pedro Rezador, qualquer um que estivesse aqui, o Joaquim Miranda, qualquer um que estivesse aqui, poderia contar até uma história diferente, mas de luta, de compromisso, daquela que foi a diretoria da Chapa Verde eleita em 67, lá em Osasco, né? Por quê? Porque o Joaquim Miranda era de outra fábrica, então a greve não foi só da Cobrasma. Ele falou da Brown. Joaquim Miranda comandou a greve, bem com da Braseixos, né? Nós tivemos a Barreto Keller, nós tivemos a Osram, quer dizer, várias fábricas que aderiram à greve. A Cobrasma foi o começo. A Lonaflex, que também foi invadida, que lá tinha o nosso companheiro Manuel Dias do Nascimento, o Neto, que é muito conhecido, também foi banido do país, foi preso e banido do país, era meu companheiro de VPR. Então, veja bem, né? Existem várias histórias, né? E eu não vou poder aqui, né? Ontem até eu fui provocado pelo Adriano, pelo deputado, para falar um pouco sobre a greve de Osasco, eu até falei, né? Mas, sei lá, eu acho que não é o caso, porque não dá para fazer isso, e o Otaviano me dá a razão disso aí, não dá para fazer isso em 5, 10 minutos. Né? Isso aí é um processo longo. A greve de Osasco não foi um processo de um dia para a noite. Né? Teve ali muito trabalho, muito sacrifício, que já vinha desde antes de 64. Né? Ontem, eu coloquei aqui, naquele meu depoimento, na minha fala, que, bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, em 61, no setor metalúrgico, na Cobrasma, e, bom, peguei o golpe como trabalhador de base, né, fazendo o Senai naquela época, e, bom, vivi o golpe, e depois nós, juntos, eu, Otaviano e um monte de companheiros, fizemos o que fizemos. E eu coloquei também, né, que, para nós, trabalhadores, naquela época, né, nós sentimos nitidamente que o golpe era contra nós. Fundamentalmente, o golpe era contra nós. Tanto é que não foi a segunda medida e não foi uma das primeiras. Foi a primeira medida
dos militares foi intervir nos sindicatos, foi prender as lideranças. Né? Então, por quê? Porque esse modelo econômico que você falou, o Valdemar, que infelizmente foi vencedor, foi implantado, ele só podia acontecer se limpasse a área. E a primeira limpeza tinha que ser aniquilar, destruir o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical. Né? Depois veio o movimento camponês, vieram a UNE, os estudantes e tal, mas primeiro fomos nós. Nós fomos as grandes vítimas. Ontem aqui, não sei se foi o Ivan, algum companheiro, falou que tem um levantamento aí, né, que mais de 30% das vítimas da ditadura, tanto presos como mortos desaparecidos, são filhos